A educação, uma das maiores virtudes, se não a maior, do ser humano. Porque a educação ela tem uma amplitude muito grande, né? A gente às vezes pensa muito em educação como instrução, como conhecimento científico, mas não é só isso, né? A educação remete valores, remete ética, remete a moral, remete o respeito às leis, o cumprimento do dever e a busca pelos nossos direitos. E se a gente pensa a educação enquanto um corpo institucional, a gente vai lembrar aqui das escolas, das universidades, dos centros de pesquisa, dos centros onde se estuda, se reproduz conhecimento formal. E são grandes canais para a valorização da cultura, para a valorização, por exemplo, dessas vivências do nosso lugar, da nossa Pinoretama, como você teve o exemplo da Casa de Farinha, né? da riqueza cultural da Casa de Farinha. Isso é estudado dentro das universidades, isso é trabalhado dentro das escolas, ou se não é, deve ser, porque as escolas, as instituições são espaços de reprodução cultural, reprodução dos nossos valores culturais, dos nossos hábitos, dos nossos costumes, né? Como também os espaços domésticos, os espaços familiares, que é a célula-mãe, né? Que é a célula-máter da educação. Então, assim, falar de educação é de uma amplitude muito grande, porque a gente envolve vários elementos, vários instrumentais. A casa, a escola, a universidade, os espaços onde se conversa sobre o bem viver e o bom viver. Como a cultura é algo vital para a educação, até por consequência de vários fatores que acontecem aí. Por exemplo, para que a gente tenha, de fato, uma educação de qualidade, uma educação respeitosa, uma educação sem discriminação, é possível também que a gente remeta aos tempos e às tradições. Por exemplo, não se fala de educação sem falar sobre a cultura indígena, a cultura afro, que foram enraigadas aqui no país desde muito tempo e que até hoje permanece. Então, para que tenha uma educação de fato de qualidade, é preciso que tenha esse respeito, porque a gente tem dentro da nossa língua, que é uma língua brasileira diferente, né, muito diferente, ela é muito plural. É necessário que a gente tenha alguns termos, algumas expressões que a gente utiliza nas nossas ancestralidades, como, por exemplo, a linguagem indígena, a linguagem africana, que está, de fato, enraizada aqui nas nossas raízes. Então, é necessário que a gente, para que se tenha uma educação, que a gente tenha uma educação plural e concisa, bem significativa, é necessário que tenha essas bases, essas nossas bases, né? A escola, a educação nunca ela está distante da cultura. A escola, ela é a porta principal para que esse artista ele apareça, né? Eu surgi, né? O Herberson, o pequeno artista, surgiu na escola. As oportunidades que os professores que estão ali à nossa frente, querendo ver o nosso futuro, abrem, né? E aí dentro da escola existem essas oportunidades de apresentações, onde os artistas se descobrem enquanto pessoa, enquanto personagens, que eu me descobri enquanto um personagem que eu fiz na escola, que ficou muito famoso, e da escola eu comecei a fazer teatro para o município e aí para outros estados, já viajei bastante fazendo teatro, e eu descobri lá atrás, quando uma professora, dentro de sala de aula, me entregou um livro que tinha umas falas de personagem e ela pediu para mim fazer. E aí eu fiz, e ela pediu, agora faça com uma encenação maior, como se eu estivesse apresentando. E aí eu fui tomando gosto por aquilo. E aí, ao passar dos anos, eu fui entendendo, eu vou por ali, eu vou por acolá, eu quero ser artista. E eu me descobri enquanto artista. Hoje sou professor de arte, porque lá atrás na escola, uma professora me disse que eu podia ser artista. Quando se trabalha a educação musical na escola, ou como o que a gente vem fazendo com a Orquestra de Sopro de Pinoretama há 25 anos, nós conseguimos dar a oportunidade das pessoas experimentarem a arte, a música, a cultura de uma outra forma. E a partir dessa experiência, eles conseguem dar um significado próprio. Então, a importância da educação musical numa comunidade, ela vai refletir na forma com que as pessoas não só produzam, mas também consumam a música. Então, a gente trabalha desde
desde criança, esse respeito com o negro, com o índio, com as questões religiosas, né? com essa diversidade toda, para que quando as pessoas vão crescendo, estudando sobre isso, vão respeitando mais ainda, porque vão entendendo. Às vezes, por exemplo, talvez o preconceito parta de uma situação que não seja conhecedora. Tipo, eu não conheço, então, por não conhecer, eu posso discriminar, né? Porque não pertence à minha classe social, não pertence ao meu direcionamento, a algo que eu pense, né? Então, a educação tem esse viés de cuidar para que tudo isso possa seguir de forma harmoniosa. Formalmente, a educação acontece dentro da escola, mas ela acontece também na família, ela acontece na igreja, indiretamente nos nossos relacionamentos na sociedade, tem ali uma interação que contribui também para a nossa educação, para a nossa formação. Mas, de forma geral, se a gente reduz isso para a educação formal na escola e a educação que vem e é praticada em casa, na nossa família, a gente compreende que a família e a escola são essenciais como veículos de educação para que a gente consiga manter viva as nossas tradições, os nossos costumes, ou seja, a nossa cultura. Portanto, a preservação da cultura de um povo, ela está relacionada diretamente à educação daquele povo, seja no âmbito familiar, seja na escola. A educação, ela tem esse poder de fazer com que, através da cultura, de fazer com que haja o respeito seja maior, que eu aceite a diferença dos outros, que eu trabalhe, tenha essa sensibilização de trabalhar com a diversidade de tudo, em todos os sentidos. E eu trago como reflexão também que essas outras portas que podem ser abertas fora da escola, que elas possam oportunizar realmente mais ainda quando os artistas ainda estiverem na escola, para eles entenderem que quando eles saírem eles vão ter um suporte, para eles entenderem que quando eles saírem eles não vão ficar perdidos, desde sempre, do início, porque a educação ela anda junto com a cultura ela anda junto com a educação, né? É um link muito forte. Por isso que eu sou professor e sou artista. Eu, dentro da minha sala de aula, quando eu estou dando aula, de vez em quando eu enlouqueço e faço uma apresentação para meus alunos, porque cabe na minha vivência enquanto artista, cabe na minha vivência enquanto professor, porque a gente tem que se desenrolar, né? Aí o meu data show, na hora que eu estava apresentando, parou. E eu vou lá e faço uma apresentação para mim continuar dando o meu conteúdo. Então, eu acho que o meu viés de escape também foi a educação. Então, a cultura ela precisa estar linkada à educação e a educação está linkada à cultura, né? Surgir mais projetos dentro da escola. A Secretaria de Cultura está dentro da escola também para dar esse suporte a esses artistas que estão surgindo agora.